tarde a todos. Em nome do Centro Português das Fundações, dou-vos as boas-vindas à Conferência Internacional Os Desafios da Sociedade e o Lugar da Filantropia no Mundo de Hoje, promovida pelo CPF, no quadro dos Encontros Ibero-Americanos da Sociedade Civil. Este momento tem particular significado por ser o nosso primeiro grande reencontro na presença e na proximidade, desde que a Covid-19 suspendeu o modo habitual de estarmos uns com os outros e nos lançou o seu primeiro grande desafio social, o de permanecermos ligados e verdadeiramente unidos para enfrentarmos em conjunto uma crise de escala global, com antepassados históricos, mas sem precedentes na contemporaneidade. Foi a internet, a conectividade digital, ainda, acho eu, nos alvores da sua existência, que nos permitiu, no dia-a-dia, prosseguir a partilha, o pensamento e o trabalho à distância para enfrentar problemas e encontrar soluções para dar continuidade à vida. Essa interconectividade digital ganha o espaço e é hoje parte expressiva do nosso modus operandi social. É por isso que saúdo com particular alegria todos os que aqui estão, em pessoa, e todos os que estão connosco em live streaming, não apenas em Portugal, Espanha ou na América Latina, mas em qualquer outro lugar do mundo, através de um simples link, um laço, um elo que nos aproxima e une. Na proximidade ou na distância, este encontro é um momento importante para as nossas instituições, pelo contexto em que acontece, pela agenda que propõe, pelo contributo de pensadores notáveis, pelo debate e aprendizagens que darão um horizonte mais alargado ao impacto social dos projetos que levamos por diante. Este encontro de 2 dias e um pouco mais, aqui em Lisboa, começou a ser pensado e acarinhado há muito, numa rede que reúne organizações de mais de 13 países, de uma grande família com raízes comuns, histórias cruzadas e caminhos próprios, países independentes que partilham a mesma vontade de cooperação e que têm, nos encontros ibero-americanos da sociedade civil, um espaço privilegiado de conhecimento, compreensão e diálogo multilateral sobre o seu pulsar social, político e económico. Com Armando Cassis, seu presidente em funções, celebro neste encontro a pertença plena e o compromisso do Centro Português de Fundações. À Associação Espanhola de Fundações, agradeço ter sido o melhor companhão de ruta que poderíamos escolher e ao seu presidente, Javier Nadal, deixo um abraço com a estima de sempre. Agradeço aos distintos oradores, na pessoa do Dr. António Barreto, por terem aceito, com a sua leitura singular da realidade e a originalidade do seu pensamento, estimular a nossa reflexão coletiva e a inspiração para a ação com que queremos contribuir para o bem comum. A sua presença reconhece o valor social do setor filantrópico e da economia social para gerar transformações positivas no presente e para o futuro. Uma palavra ainda de agradecimento aos jornalistas que vão moderar o debate entre os oradores e facilitar a participação de todos nós num diálogo que se pretende frutuoso. Em nome do Centro Português de Fundações, agradeço todos os apoios recebidos para a organização deste encontro. Em primeiríssimo lugar, à Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa do seu presidente, António Feijó, a quem agradeço a generosa hospitalidade e a presença, que muito nos honra, e a agenda corajosa de reflexão que referiu, porque temos também de olhar para nós próprios. À Fundação La Caixa e à Fundação Oriente, também nas pessoas dos seus presidentes, Isidro Fainé e Carlos Monjardino, agradeço o amável patrocínio. Por último, e não menos importante, agradeço ao Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego o enquadramento para esta conferência de elevado potencial para a capacitação do setor. Senhores Presidentes da Fundação Carlos Gulbenkian, dos Encontros Ibero-Americanos da Sociedade Civil, da Associação Espanhola de Fundações, caros convidados e participantes. Pensar e debater os desafios da sociedade
e o lugar da filantropia no mundo de hoje, como é tema deste encontro, é uma proposta ambiciosa e uma tarefa inesgotável. Mas se queremos, e queremos, alterar o atual estado de coisas, não podemos deixar de o fazer e temos de o fazer agora. O retrato da sociedade em que vivemos está muito longe da visão pacífica, democrática, de direitos civis e sociais, de progresso e bem-estar generalizado que emergiu a meio do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, como sonho coletivo, propósito para as novas organizações internacionais, desafio para todas as lideranças, projeto de vida para muitos cidadãos e sentido indispensável para o curso da história. Os mitos construídos pela força do desejo e do medo foram-se dissolvendo e é hoje uma evidência que não há paz perpétua, não há regimes políticos perfeitos, nem mesmo a democracia. Não há conquistas civilizacionais irreversíveis, não há crescimento sem limites, não há desenvolvimento sem custos. Não passaram sequer 8 décadas, um micron na linha do tempo da Terra e mesmo da humanidade, e o mundo tornou-se de novo um lugar estranho, mais complexo e inextricável, onde quase nada do que parece é. Um mundo denso e desmaterializado, apressado e voraz com a natureza e as pessoas, independentemente das latitudes, regimes políticos, modelos sociais e económicos. Mais cruel, certamente, onde a linguagem do poder ilimitado é o centro existencial da política e da economia. Não deixa de ser extraordinário que, quanto mais nos adentramos pelo futuro, pela mão da tecnociência, e construímos uma realidade que mal tivemos tempo de sonhar, ela se nos apresente como ameaça e nos faça regressar aos básicos da defesa da vida, da paz, da democracia e das liberdades contra toda a barbárie. Parece que teimamos em não aprender que nunca existiremos nós sem os outros e que não há futuro se não cuidarmos do presente. As fundações, as que o são verdadeiramente, têm no seu código genético o amor ao homem ou à humanidade, que corresponde ao étimo grego da palavra filantropia. Trazem consigo, por definição e fundamento, o outro, a atenção e cuidado aos que mais precisam, a promoção de oportunidades para diminuir as múltiplas desigualdades. As fundações movem-se em direção a um futuro mais justo e plural. Juntamente com outras organizações civis, têm um indeclinável papel de liderança social, pelo exemplo, pelo conhecimento e inovação, natureza adaptativa e vocação de relevância, mas, sobretudo, pelo modo único como são capazes de articular a sua liberdade institucional e a sua responsabilidade para com a sociedade. Em tempos sombrios, estas lideranças sociais são um lugar de esperança, esse sentimento poderoso que nos permite avançar na incerteza, atravessando dificuldades. Uma esperança com a espessura que decorre do profundo sentido de fidelidade a princípios e valores que as fundações traduzem em ação concreta. Uma esperança edificada sobre a confiança, o acolhimento e a escuta. Temos de escutar o grito dos que fogem da guerra, de todas as guerras, dos que tentam escapar à lei do mais forte. Temos de escutar a voz dos jovens que se manifestam pelo direito a um futuro com direitos, em tantos, tantos lugares do mundo. E temos de escutar quem nos inspira. Gostaria, por isso, de evocar uma das vozes mais lúcidas, consistentes e corajosas da atualidade, a do Papa Francisco, cujas encíclicas nos exortam ao cuidado da casa comum e à fraternidade, e que ainda no passado dia 24 de setembro, em Assis, convocou os jovens para a construção de uma nova economia. Na sua carta encíclica Fratelli Tutti, Francisco diz-nos: sonhamos com uma única humanidade, caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual
com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos como irmãos. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre, hão de ser conquistados cada dia. E existe uma arquitetura da paz, na qual intervêm as várias instituições da sociedade, cada uma dentro das suas competências, mas há também o artesanato da paz que nos envolve a todos. Fim de citação. Na abertura deste encontro, estou convicta que as fundações continuarão a ser parte importante da arquitetura da paz e do bem, pois é nela que se joga o sentido da sua própria existência. E faço votos também de que cada um de nós hoje se sinta artesão de um mundo mais luminoso. Muito obrigada.